Então, galera, eu fiquei falando desse negócio da Blaze, né? E é um grande absurdo, mas nada demais pro que os capitalistas no Brasil já fazem. Nada que eu não esperava da grande burguesia brasileira. O nome do cara que na teoria é o dono é esse Eric Lote Teixeira, mas pelo que eu vi ele é apenas tipo um. Assim, ele é apenas um programador, não um programador, tipo. Vai parecer bem nerdzão. Esse daqui é o CPF dele. E tipo, se você for ver aqui também, né? O cara falando, tipo, ele provavelmente não é o verdadeiro dono. Até porque o verdadeiro dono, tipo assim, geralmente não tem um dono só. Geralmente, tipo, essas grandes. Tipo, a Apple, ela não tem um dono, ela tem um cara que ele tem o CEO e tem, tipo assim, meio que o fundador, tipo isso. E esse carinha aqui provavelmente ele deve ter alguma porcentagem, ou tá recebendo alguma coisa pra fazer isso, ou seja, não adianta botar a culpa nele. Tipo, esse carinha que tá, botou um Discord aqui até dos caras. Eu não sei se dá pra entrar, acho que não tá dando pra entrar. É, tipo, essa aqui é a cara daquele maluco, né? Aqui, ó. Esse daqui. Tipo assim, o cara não tem cara de ser, tipo, um milionário. Ele, tipo, tá fazendo live na Twitch, né? Tipo, ele não vai ser um milionário fazendo live na Twitch. Então, tipo assim, não adianta colocar a culpa nele. A culpa também não é só dos influencers, eles são apenas um meio. Eles são, tipo assim, eles são só a forma de ganhar, eles são os meios de produção. Os influencers são apenas meios de produção. Mas quem realmente está ganhando dinheiro com isso é o dono da Blaze, não só o dono, os acionistas, porque geralmente são vários fundos de investimento. Se você for pensar também nos Estados Unidos, tem aquela brecha de Delaware, um monte de coisa, tipo, é impressionante, tem um prédio, acho que tem tipo 200 mil empresas que é tipo assim, é pra só lavar dinheiro, né? Muito, tipo assim, legal. Tem até um documentário na Netflix, né? Que é a lavanderia. Tem tipo um prédio, tá? Tem 200 mil é, empresas lá. E aí, tipo assim, vem negócio. Basicamente é porque se a empresa quebrar, você sabe que você pode simplesmente declarar falência com a sua empresa. E aí, tipo assim, sabe, você deu um golpe. Aí você declara falência. E se você estiver em Delaware, não vai acontecer nada. Eles não vão poder. Tipo assim, a pessoa que te processou não vai conseguir pegar o dinheiro que você roubou dela, né? Muito incrível, né? Os Estados Unidos fornecendo golpes pro mundo inteiro, né? O país que leva a democracia pro mundo. O país que invade os outros países, que gosta de implantar ditadura, né? Muito democrático os Estados Unidos. E esses influenciadores também, eu não esperava muito deles, porque é a sociedade que a gente vive, cara, não adianta. A gente primeiro tem que construir um novo homem pra assim finalmente construir uma nova sociedade. Porque eu falo a verdade, se fosse você no lugar de um bilionário desse, você nem ia querer manter, depois de tudo que você passou na sua vida, sempre te valorizando apenas pelo que você tem, não pelo que você é. Você nem ia querer ter mais, passar pro seu filho. Sim, todos têm essa ânsia de ter. Ninguém mais valoriza a função de ser. As pessoas não são as pessoas boas. As pessoas têm coisas boas. As pessoas não amam. Elas não sentem o amor. Elas têm o amor para elas. Elas não têm mais. Elas não conhecem as coisas de realmente como elas são. Elas têm conhecimento. É isso que a escola, por exemplo, ensina você. Você tem que ter conhecimento. Você não adquire conhecimento, você tem conhecimento. É isso. Você não realmente conhece as coisas, como usar isso. Você apenas tem conhecimento, é só um monte de normas que você tem que seguir, um monte de coisas que você tem que decorar. Porque sim, porque isso é bom, porque os capitalistas julgam isso bom, porque os exames só são assim, porque o mercado quer assim. Se o mercado quisesse que o Enem acabasse, o Enem ia acabar. É só uma forma de garantir funcionários qualificados que não qualifica ninguém. Basicamente esse negócio aqui é o negócio da brecha de Delaware, que é basicamente um paraíso fiscal. E essas ilhas também, nossa, ilhas, e ilhas virgens americanas, onde Paulo Guedes tem um monte de dinheiro, né? Ou essa ilha Curaçao, onde tem um cara lá que gerencia cassinos, o George Bergman. Que legal, né? Eu acho que não tinha isso na União Soviética, por exemplo. Por que que a vida não pode ser assim? Se você entrar no site da ONU, olha isso.
China. Você não ia querer um país assim, ó. Salário na China mais do que triplicou em 10 anos. Site da ONU. Organização Internacional do Trabalho, OIT, anunciou que os salários mais do que triplicaram na China entre 2000 e 2010. De acordo com o relatório global salarial publicado pela agência em Genebra, o fato levanta especulações sobre o que o documento chama de possível fim do trabalho barato no país. Como se... É um absurdo. Se você for pegar também o Congo, você gosta da terra, né? Não sei se você sabe, mas muito do cobalto da Tesla vem do Congo. Eu não sei se você sabe, no Congo tem muito trabalho escravo, trabalho infantil, ó. Trabalho. Isso não é difícil de achar, cara. Não é. No Google, que é uma plataforma totalmente parcial, você consegue achar. Olha, trabalho infantil no Congo. Trabalho infantil nas minas da República Democrática do Congo. Uau! Quem diria que a Tesla se aproveita de trabalho infantil na África? Quem diria isso? Quem diria também que os Estados Unidos têm mais de 50 bases de operações na África? Nossa, quem diria, hein? Os Estados Unidos têm mais de 51 bases de operações na África. Eles exploram a África desde o Acordo de Berlim, né? Que eles dividiram a África, né? Que coisa legal, as potências europeias arbitrariamente dividiram a África entre si para seus próprios ganhos, ignorando. E aí depois a Europa é vista como um país bom hoje em dia, né? A Europa, que explorou o mundo inteiro, que colonizou o Brasil, Portugal, que roubou nosso ouro, a Inglaterra, que usou do maior genocídio da história do mundo para considerar como um primitivo de capital. Ó, não, o que seria... Não é isso aqui. Bom, basicamente tem, ó, fala sobre o genocídio de 70 milhões de indígenas, tipo assim, ao redor, tipo assim, durante a colonização, estima-se que 70 milhões de indígenas americanos foram mortos. Ó, isso daqui é um jornal da USP, tá? Então, ó, meu Deus, você está tirando informações do nada. Não. Durante a colonização, que possibilitou o acúmulo primitivo de capital para o desenvolvimento dos estágios iniciais do capitalismo na Inglaterra, foi a exploração colonial, que dizimou milhões de vidas de indígenas a troco da exploração, do lucro de burguesias europeias, da nobreza europeia e da coroa. E você sabe quem que aprovou o Tratado de Tordesilhas, por exemplo? Você sabe quem que deu as cartas de direito colonial? A Igreja Católica. Quem diria que a Igreja Católica está envolvida na exploração colonial? Você sabia que a Igreja Católica dizia que os negros deveriam ser escravizados e que a pele deles era negra por causa que eles cometiam pecados e que só aparecia na pele? Nossa, que bonito, né? A igreja falando uma coisa dessas. Sabia que a igreja, que é toda boazinha, fazia inquisição, torturava pessoas de outras religiões, e hoje em dia os católicos são vistos como santos, os cristãos são perseguidos no mundo. Ninguém fala da perseguição que os muçulmanos sofrem na França, na Inglaterra, na Alemanha. É impressionante, né? Como esses raças dominam as coisas e como eles são enganados. É impressionante. Dá até tristeza. Quantas pessoas morrem por dia por causa disso? Sabia que tem uma estimativa que 40 milhões de pessoas morreram por mortes evitáveis no ano passado, envolvendo doenças porque não tem saneamento, malária, que já tem vacina há muito tempo. Vacina, mas já tem tratamento fácil, a maioria dos casos não ia dar em nada. Doenças, fome,
condições péssimas de trabalho, entre várias outras coisas que poderiam ser evitadas. Você já pensou, você que é de classe média e tá vendo esse vídeo, que você tá mais perto do dono da van do que do cara que tá embaixo da... Não, você tá mais perto do cara que tá embaixo da ponte do que do dono da van. Você sabe que se você perder seu emprego, você morre de fome. Então não adianta defender esse cara e defender a propriedade privada, porque você não detém os meios de produção. Um pequeno empreendedor também não detém os meios de produção. Ele é apenas um trabalhador autônomo. Nada demais. Eles concluem, o pequeno empresário. Não, você não é um empresário. Você é um trabalhador autônomo. Você tem que trabalhar todo dia. Senão você vai morrer de fome. Sua empresa vai quebrar. Um burguês é aquele que não trabalha. É isso que tem que acabar. O cara que não trabalha, que dá golpe, que usa do Estado pro seu favor. O Estado brasileiro é extremamente repressivo com empresas pequenas, porque eles não querem que isso, a grande burguesia não quer isso, eles querem que as empresas pequenas afundem para não ter concorrência. O que é a Amazon sem nenhuma restrição tarifária, destruindo as livrarias no Brasil? Isso é um absurdo, cara. O Brasil tem tudo para dar certo, mas o agro não deixa, a Bíblia não deixa, a bala não deixa. Esse é o país que vocês querem? Eu falei apenas um caso de milhares de golpes de bilionários. E você não pode achar eles. Eles simplesmente podem fugir. Por isso que eles não aparecem. O seu inimigo, você não conhece seu inimigo. Por isso que é tão difícil. Você não sabe que eles são seus inimigos. E aí fica esses caras, oh meu Deus, o comunismo. Oh, nossa, que coisa horrível! Na União Soviética, em 1930, as mulheres só recebiam igual aos homens. Oh meu Deus, enquanto nos Estados Unidos nem podiam votar. Nossa, na União Soviética, em 1930, mais de 600 mulheres já ocupavam cargos equivalentes a de prefeitos, enquanto nos Estados Unidos, até 1960, as mulheres não podiam votar. Nossa, que coisa terrível! A União Soviética era contra o colonialismo, aquele sistema que escravizou milhares, que causou milhões de mortes, destruição de culturas. Que coisa tenebrosa, hein? A Coreia do Norte também, né? O começo dela foi uma coisa assim terrível. Lutaram contra a dominação japonesa. Quem não quer um japonês dominando seu país, te obrigando a falar a língua dele, escravizando você? Que bonito, né, cara? Nos Estados Unidos é bom, cara. Tacaram uma bomba atômica. Uma invenção incrível. Uma bomba atômica. Mas sabia que o Albert Einstein, ele era socialista? Ele até escreveu um livro, Por que o Socialismo? Sabia que o Malcolm X era socialista? Por que será? Por que será? É impressionante, né, cara? Impressionante como esse sistema nos destrói. Todas as nossas relações interhumanas são sobre dinheiro. Tudo que você faz é envolvido dinheiro. O esporte é pra ter dinheiro. Tudo tem que ter lucro. Tudo que tem que ter uma finalidade prática. Tudo você tem que ser produtivo. Você não pode mais simplesmente viver. Não, você tem que estar produzindo a todo momento. Você tem que estar gerando lucro. Você tem que estar se aprimorando. Meu Deus. Eu não aguento mais. Eu sou apenas uma criança. Por que, cara? Um pensador que eu gosto muito é o Eric Fromm. Ele é um cara bem legal. Ele é um psicanalista que deriva da ideia do Freud, né? Eu tô lendo o livro dele, Ter ou Ser. É um livro muito bom. E... mano, é triste a situação que a gente vive. Simplesmente triste. E, como eu já disse, isso acontece todo dia. Esses golpes. O sexo virou apenas uma forma de marketing, dinheiro. Tudo virou sobre ter, sobre dinheiro. Você não pode mais ter uma relação com outra pessoa sem pensar em dinheiro. As pessoas não podem mais se ajudar. O egoísmo tomou conta da nossa sociedade. Isso é apenas uma consequência. Mas fala a verdade. Se fosse você no lugar, você ia fazer a mesma coisa. Eu sei que você ia fazer. Então não adianta. Não adianta apenas implantar o socialismo. Isso tende a dar errado.
com Khrushchev rastejou na União Soviética, qualquer um poderia ter rastejado na China, como Mao Zedong fez a Revolução Cultural, que foi uma coisa tenebrosa. Isso pode acontecer no Brasil. Então não adianta pensar isso. Ou seja, o grande problema da nossa sociedade é o egoísmo. O egoísmo tem que acabar. A população tem que ter um senso de coletivismo, que o bem maior é melhor que o bem menor. Eu recomendo você ler livros do Eric Fromm, muito bom. E antes de falar do Karl Marx, por que você não lê alguma coisa deles? Por que você não lê o Capital, que nem defende o comunismo, nem nada? Porque você não sabe nem o que fala. Você já realmente viu alguma frase do Marx? Além da a religião é o ópio do povo. Quando ele se refere a isso, ele se refere à religião, sempre fala, mas eu queria ter uma vida melhor, por que eu não posso ter isso? Aí a igreja fala, você tá sofrendo aqui, mas não precisa se preocupar, porque quando você morrer, você vai ter uma vida boa. Basicamente a igreja fala, não se preocupe com sua vida na terra, quando você morrer você tem uma vida boa. Então não se preocupe que os burgueses estão explorando, deixa isso por aí. Não se preocupe que o alto clero, que a nobreza está extorquindo a população. Não, a gente está orando por vocês, para que no futuro você tenha uma vida boa quando vocês morrerem. Nossa, que né? Mano, eu gosto da religião. Sinceramente, eu gosto muito do cristianismo. Mas no terceiro ele até fala, né, sobre reações de terceiro no Antigo e no Velho Testamento. E, tipo, eu odeio qualquer forma de religião institucionalizada, porque a institucionalização da religião simplesmente destrói a religião. Simplesmente destrói, cara. É triste. A raiva que eu tenho dessa grande burguesia, que faz milhões de pessoas morrerem no mundo, que, cara, eu não consigo, não. Minha vontade era de estraçalhar esses caras. Por que a gente não pode ver um mundo bom pra todos? Por quê? Você defende o capitalismo, mas então, você acha que tá bom? Com mais de 30 milhões de pessoas passando fome? Você acha que esse país é bom? Você acha que as coisas estão bem? O que é crescimento econômico também? Por que o país precisa crescer? Por que ele precisa... mas precisa pagar as dívidas, meu. Por que isso vai melhorar a sua vida? Pagar as dívidas? Você sabe quanto que o Brasil está pagando de juros? Você sabe que 50% dos impostos que você paga é para pagar títulos da dívida pública, que são apenas um monte de rentista? Você sabe que no Brasil, se o arcabouço fiscal da Haddad passar, não vai ter um investimento em educação, vai ser limitado? As escolas públicas vão piorar, que já estão em uma situação deplorável. O SUS vai piorar, as filas vão aumentar. Você quer isso? Acho que não, né? Então por que a gente não se mobiliza, se organiza? Eu não tenho como expressar minha raiva com isso. Então deixa esse vídeo por aqui.